Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Marcelo falando. Queridos, hoje nós vamos aí a resolução de alguns exercícios. Para começar, nós vamos aí o exercício do dia 30, certo? Dia 30 de junho, nós colocamos aí na plataforma um exercício falando sobre os fatores climáticos e também, posteriormente, nós vamos ter um exercício que foi falando sobre os climas, certo? Que já foi agora em julho. Então, nós vamos aí à primeira questão do exercício do dia 30. Observe a imagem a seguir. Aí nós temos uma imagem do Monte Everest, né, que é o pico mais elevado do planeta. E aí nós temos a pergunta: o fator determinante para o clima da área retratada pela imagem é: letra A, a latitude, a continentalidade, as massas de ar, o albedo ou a altitude? Aí, querido, nós temos a resposta certa, a letra E, a altitude. Por que a altitude? Ó, falou de, aí é uma montanha, no caso de elevação acima do nível do mar, nós temos o fator altitude. É o fator da altitude que faz com que essa neve toda fique aí em cima do Monte Everest e não derreta esse gelo. Na latitude, o que é a latitude? A latitude é a distância em graus em relação ao Equador. Então, nós vamos ter aí um fator determinante da latitude, vamos sim, mas em outra situação, certo? Quando nós formos falar de localização, aí a latitude interfere. Continentalidade é a influência que vai haver no interior do continente pela ausência da umidade vinda do mar, dos rios ou de qualquer outra fonte de umidade que esteja bem distante. Então é aquela secura no ar, não tem nada a ver com a elevação aí. As massas de ar são os ventos que sopram em direção ao continente, tá ok? O albedo é o índice de refração solar. Esse é um assunto que nós não tratamos, não tem nada a ver com o nosso assunto, mas é a capacidade que a matéria tem de refletir a energia solar. Então, a neve ela tem um albedo elevado, porque ela reflete muita energia solar, mas não tem nada a ver com climas, certo? Então, a alternativa correta é a letra E. Aí nós temos na segunda questão, acerca da influência dos diferentes fatores sobre a dinâmica climática, julgue os itens a seguir assinalando verdadeiro, V para as afirmativas verdadeiras e F para as afirmativas falsas. Então, vamos seguir a viagem aí. A primeira nós temos aí, ó, as diferenças de latitude interferem no clima em razão da temperatura dos oceanos nos diferentes pontos da Terra? Verdade. A latitude, que aí, como eu falei na questão anterior, vai se referir a posicionamento no globo, certo? As latitudes baixas estão na região intertropical, as latitudes médias na região na zona temperada e as altas latitudes nas zonas frias. Então vai interferir sim no clima, em razão de temperaturas dos oceanos, diferentes pontos, interfere sim. Então, alternativa verdadeira. A segunda nós temos aí as áreas sob maior influência da continentalidade tendem a apresentar menores umidade, salvo quando há interferência de outros fatores climáticos? Correto. As áreas com maior influência da continentalidade tendem a apresentar menor umidade, sim. E aí, se houver uma outra interferência de um outro fator, aí nós vamos analisar também esse outro fator, tá ok? Mas a alternativa é verdade. A terceira aí diz o seguinte: regiões que sofrem com uma menor umidade do ar costumam apresentar uma maior amplitude térmica? Verdade, as regiões que têm uma menor umidade do ar, elas vão ter aí durante o dia um aquecimento, e esse aí é o efeito da continentalidade. Durante o dia eles vão se aquecer muito e durante o dia eles vão perder essa temperatura com muita velocidade. Então vão ter aí pontos extremos muito elevados.
muito calor pelo dia e muito frio pela noite, tá? E aí a última diz o seguinte: o relevo não exerce influência sobre o clima, sendo apenas modificado por ele? Falso. Nós tivemos aí a questão anterior em que o relevo, né, a montanha lá, ela interfere sim no clima, certo? Nós já falamos isso algumas vezes, que a cada 200 metros de altitude é menos 1 grau na temperatura. Então, o relevo interfere sim. Alternativa falsa. E aí nós temos as alternativas: verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro e falso. E aí nós vamos agora à terceira questão, meus queridos. Essa questão é um pouco grande, então requer um pouco de atenção na leitura para a interpretação correta. Sobre o clima mundial, os fatores e os processos que o condicionam, considere as afirmativas a seguir. São os fatores e os processos que condicionam o clima, certo? Então, primeiro aí, a latitude influencia na distribuição espacial das temperaturas. Dessa forma, quanto maior for a latitude, menores são as temperaturas. Isso é uma afirmação, viu, pessoal? Na segunda diz aí, ó, a pressão atmosférica varia em função da altitude e da temperatura. A pressão atmosférica varia em função da altitude e da temperatura? Assim, quanto maior for a altitude, menor será a pressão atmosférica. E quanto mais alta a temperatura, menor é a pressão atmosférica. Isso é verdade, viu, pessoal? A pressão atmosférica ela varia em função da altitude. Se nós estamos subindo em uma montanha, quer dizer que a pressão atmosférica ela vai diminuindo e a temperatura também vai diminuir, certo? Assim, quanto maior for a altitude, menor será a pressão atmosférica, sim. Quanto mais alta a temperatura, menor também será a pressão atmosférica. Por quê? O calor da radiação solar ela faz com que o ar ele se dilate. Se dilatando, ele vai ter, sim, uma menor pressão atmosférica. Tá ok? A terceira. O planeta Terra é aquecido uniformemente? Não, não é. Tanto ao longo da sua superfície quanto ao longo do tempo, dos anos? Não. Isto condiciona a circulação atmosférica com a produção de centros de alta e baixa pressão que se alteram cotidianamente? Continuadamente? A segunda parte está certa, mas a primeira não. A quarta, dependendo das condições locais, a precipitação pode ocorrer na forma de chuva, granizo, neve e está relacionada principalmente à umidade atmosférica? Verdade. A diferença entre as temperaturas máximas e mínima e maior no interior dos continentes e a continentalidade exerce grande influência sobre essa amplitude térmica? Verdade também. Então, sobre as considerações acima, podemos dizer que... Aí a continuação. Letra A. Estão incorretas as afirmativas 1, 3 e 4? Letra B. Estão incorretas as afirmativas 1 e 4? Letra C. Estão incorretas as afirmativas 1, 4 e 5? E a letra D. Apenas a afirmativa 3 está incorreta? E letra E. Todas estão incorretas. Queridos, se vocês prestaram atenção, a única afirmativa que está incorreta aí é a terceira alternativa. O planeta ele não é aquecido uniformemente e tal. Então, a alternativa correta aí é a letra A. A resposta correta é a letra D. Apenas a afirmativa 3 está incorreta. As demais estão todas corretíssimas. E aí nós temos agora a quarta questão. Observe a imagem abaixo, né? Aí na imagem nós temos uma paisagem, aqui um esquema com a corrente marítima de Humboldt, aqui na América do Sul. E nós temos aí, o esquema acima demonstra os efeitos da corrente marítima de Humboldt sobre
a formação do deserto do Atacama, no Chile. Sobre esse fenômeno, julgue as afirmativas a seguir. 1. A corrente de Humboldt é um exemplo de correntes marítimas comportando-se como um fator climático? Vamos seguir viagem. 2. As precipitações nas regiões oceânicas são causadas pela queda das temperaturas provocadas pela corrente marítima? As precipitações são causadas pela queda das temperaturas? Vamos lá. Terceira, a massa de ar seco faz com que o Atacama quase nunca presencie chuva? E a quinta, a Cordilheira dos Andes impede que os ventos do leste cheguem até a região do Atacama, atribuindo ainda mais para seu clima desértico. E aí? Pessoal, aí nós temos as afirmativas, né? São corretas as afirmativas 1 e 2, 3 e 4, 2 e 4, 1, 2 e 3, e a letra é 1, 2, 3 e 4. Queridos, nesse caso aí, a corrente de Humboldt é sim um exemplo é um fator climático. Né? As correntes marítimas, as massas de ar são fatores climáticos, então a alternativa 1 está correta. A2. As precipitações nas regiões oceânicas são causadas pela queda das temperaturas provocada pela corrente marítima? É verdade. O que acontece aqui, como o esquema está mostrando, é que aqui está o deserto, aqui está a corrente fria, aqui está a massa de ar úmido e as precipitações, ou seja, as chuvas ocorrem na área do oceano. Por quê? Por influência, certo, dessa corrente fria aqui. Então, são causadas pela queda das temperaturas, porque quando essas massas de ar úmido passam por essa área que a corrente fria atua, as temperaturas caem, e aí quando as temperaturas caem, essa umidade ela se condensa e se precipita em forma de chuva. E aí a chuva cai e as massas de ar seco continua a sua viagem, certo? E aí quando chega nessa área já não tem mais umidade, então a alternativa 2 está correta. A alternativa 3 aí, a massa de ar seco faz com que o Atacama quase nunca presencie chuvas? Correto. Essa massa de ar seco não tem chuva, não tem umidade, então quase nunca. Muito raramente chove aqui, certo? E a alternativa 4. A Cordilheira dos Andes impede que os ventos do leste cheguem até a região do Atacama, contribuindo ainda mais para o seu clima seco? Verdade, aqui está a Cordilheira dos Andes e os ventos que vêm do leste, que vêm úmidos, eles não ultrapassam a Cordilheira dos Andes. Eles se precipitam aqui na montanha e não chegam até aqui, então agravando ainda mais. A alternativa correta aí é a letra E. 1, 2, 3 e 4 estão corretíssimos. E aí nós temos a quinta questão, pessoal. Na quinta questão aí, nós temos os invernos e os verões no hemisfério norte costumam ser, em média, mais intensos do que no sul. Sobre esse fenômeno, não se pode afirmar que as amplitudes térmicas são maiores no hemisfério norte, que a concentração das terras no hemisfério as acentua. Será? E aí vamos à segunda. As amplitudes térmicas são mais baixas no hemisfério sul em função da predominância de oceanos, condicionando maior retenção de energia pela água. Será? A mesma quantidade de oceanos que tem no hemisfério sul não tem no hemisfério norte? A letra A diz que as amplitudes térmicas são maiores no hemisfério norte porque a concentração de terras nesse hemisfério as acentua. Não, e não tem terra também no hemisfério sul? Vamos à letra C aí.
As amplitudes térmicas são iguais sobre oceanos e continentes? Vamos à letra D. As amplitudes térmicas não são derivadas diretamente da exposição à insolação. E aí, pessoal? Queridos, a alternativa correta aí é a letra C. As amplitudes térmicas são iguais sobre oceanos e continentes. Isso é falso. E a que ele quer é a alternativa que não se pode afirmar, né? Então, ele quer a alternativa falsa. Os invernos e verões do hemisfério norte costumam ser, em médias, mais intensos do que no sul. Sobre esse fenômeno, não se pode afirmar que as amplitudes térmicas são iguais sobre continentes e oceanos. Não são, não. Sobre as áreas próximas aos oceanos, a amplitude térmica é baixa. E sobre as áreas intracontinentais, ou seja, no interior do continente, as amplitudes térmicas são elevadas. E no hemisfério norte, nós temos uma amplitude térmica maior que no hemisfério sul, certo? Então, nós vamos agora, pessoal, ao exercício do dia 14 de julho. Aí nós temos uma imagem, né, de um deserto e a questão diz: observem a imagem a seguir. Levando em consideração a paisagem selecionada, a única característica climática correta para a região destacada é: letra A, alta amplitude térmica, elevada evapotranspiração, letra C, reduzida taxa de insolação, letra D, inexistência de pluviosidade, letra E, intensa umidade relativa do ar. Nesse caso aí, a alternativa correta é a letra D, inexistência de pluviosidade. Amplitude térmica tem mais a imagem, ela está mostrando essa área árida, certo? Então, levando em consideração a paisagem, a única característica climática aí, climática, não é um fator, é uma característica correta aí, é a inexistência de pluviosidade, tá ok? E aí, na segunda questão, nós temos aí, o principal fator responsável pelas diferenças climáticas existentes na Terra é a radiação solar, pois todo o calor absorvido pelo nosso planeta é proveniente do Sol. Entre os fenômenos cuja ocorrência vincula-se à manifestação dos raios solares, destacam-se: letra A, o aumento da umidade e da amplitude térmica. Letra B, a existência do efeito estufa e das zonas térmicas. Letra C, a redução da pressão e da inversão térmica. Letra D, a regulação das precipitações e da circulação atmosférica. Pessoal, nesse caso aí, nós vamos ter aí como a letra E também o ciclo das estações do ano e do regime de chuvas. Nesse caso aí, o aumento da umidade e da amplitude térmica é um fator, tá certo? É um fator, mas não é o fator que vai ter aí como condicionante os fenômenos de ocorrência à radiação solar, certo? A questão diz que o principal fator responsável pelas diferenças da temperatura é a radiação solar. E a radiação solar vai provocar o quê? Aí nós temos na letra B a existência do efeito estufa e das zonas térmicas. Eu já mostrei para vocês a imagem do globo e a distribuição das zonas termais. Aí nós temos a zona fria norte, zona fria do sul, zona temperada do norte, zona temperada do sul e a zona intertropical. Isso se dá por quê? Por conta do eixo de inclinação da Terra de 23,5 graus. Então, esse eixo de inclinação fará com que a radiação solar ela seja distribuída de forma irregular sobre o planeta. Então, é um condicionante, certo? Essa existência das zonas termais. E o efeito estufa? O efeito estufa, pessoal, ele é um efeito provocado pela radiação solar. É um efeito que ele é benéfico
para a vida aqui na Terra. Sem o efeito estufa não haveria vida aqui na Terra, não haveria a menor condição de se desenvolver os animais, os vegetais. A vida na Terra não existiria sem o efeito estufa. Aí você pode estar falando, professor, mas o aquecimento global está aí e o grande vilão é o efeito estufa. Certo, eu estou me referindo ao efeito estufa natural, mas o homem, com a queima dos combustíveis fósseis, ele provocou uma acentuação nos efeitos do efeito estufa. Então, o efeito estufa artificial provocado pela queima dos combustíveis fósseis, pela concentração desses gases na atmosfera, isso é maléfico, certo? Para a vida aqui na Terra. Mas o efeito estufa natural, ele é benéfico. Então, a alternativa correta aí é a existência do efeito estufa e das zonas termais, que é provocado aí por esse fator da radiação solar, ok? A terceira questão nós temos aí, a umidade é um importante elemento atmosférico, pois refere-se à quantidade de água presente no ar na forma de vapor, interferindo em várias configurações climáticas, entre as quais podemos citar. Aí nós vamos relembrar o seguinte, que eu falei que a presença de umidade, ou seja, de água em forma de vapor no ar atmosférico é vital para nós, seres humanos, animais, as plantas. Então, nós precisamos respirar esse ar úmido, certo? Porque sem essa umidade no ar, nós não temos condições. O ar não teria essa serventia para nós, tá ok? Então, vamos aí às alternativas. Letra A. Então, a presença desse ar, desse vapor de água, vai interferir em várias configurações climáticas, certo? E aí, entre as quais nós vamos citar o controle das temperaturas, certo? A letra A, o controle das temperaturas. A letra B, a alteração do regime das estações do ano. Nós vamos ter aí a alteração do regime das estações do ano. Vamos seguir mais adiante. Letra C, a presença da vegetação. Letra D, o deslocamento das massas de ar. E a letra E, a manifestação de anomalias atmosféricas. Pessoal, antes eu vou logo dizer, a alternativa correta aí é a letra B, certo? A alteração do regime das estações do ano. Aí você pode me dizer, professor, mas por que não o controle das temperaturas? Pessoal, o controle das temperaturas independe da umidade no ar, certo? Nós vamos ver aí, por exemplo, áreas com muita umidade e temperaturas elevadas. Áreas com pouca umidade e temperaturas também elevadas. Então, a questão aí da umidade não vai interferir na temperatura, não, certo? A alteração é a presença da vegetação. A vegetação, ela não está condicionada à umidade relativa do ar. Ela está condicionada ao tipo de solo, ao tipo de hidrografia. Então, não vai haver interferência da presença da umidade no ar, não, certo? O deslocamento das massas de ar também não vai ter nenhuma interferência aí, certo? Eles se deslocam por conta do vento, aí tem o efeito Coriolis, tem o movimento de rotação da Terra que faz com que essas massas de ar se desloquem. E a manifestação de anomalias atmosféricas, não. Essas anomalias atmosféricas elas vão ocorrer devido a instabilidades, choques de massas de ar opostas, por exemplo, uma massa de ar quente e úmida, uma massa de ar fria e seca. Quando elas se encontram, aí haverá essas anomalias atmosféricas, né? As pancadas de chuva, as trovoadas, isso vai acontecer por conta disso aí. Então, o que vai provocar isso é a alteração do regime das estações. À medida que vai diminuindo essa umidade do ar,
vai se trocando uma estação do ano. Então você percebe no inverno uma estação mais seca, o ar mais seco. Embora esteja frio, mas você vai perceber uma estação com um ar mais seco. No verão nós vamos ter temperaturas elevadas, mas um ar mais úmido, porque a radiação solar faz com que a água evapore e aí nós tenhamos essa água em forma de vapor, tá ok? E aí a quarta questão, nós vamos ver aí, ó. Embora pareça imperceptível, o ar presente na atmosfera exerce pressão sobre nós por causa da força da gravidade. É a chamada pressão atmosférica, certo? Essa pressão é a força provocada pelo peso do ar sobre a superfície, cujo valor é expresso em milibares. O que vai, por exemplo, a medida de pressão, ou seja, é o barômetro que vai nos dizer, é o equipamento, o barômetro, que vai nos dizer a capacidade ou peso desse ar sobre nós. Então, como é o barômetro, vai ser em milibares a siglazinha aí que vai representar. Considerando os efeitos da pressão atmosférica no nosso cotidiano, podemos afirmar que uma das consequências de sua elevação em uma área é o que é que vai condicionar aí essa elevação e essa diminuição da pressão atmosférica. Letra A oscilação não previsível das temperaturas. A oscilação de temperaturas altera a pressão? A temperatura altera a pressão? Letra B. A diminuição constante das altitudes? Letra C. A transformação das paisagens? Letra D. O desgaste das formas do relevo? Isso é uma erosão, né? E não alteração de pressão. E a letra E, a repulsão dos ventos atmosféricos, certo? Considerando os efeitos da pressão atmosférica no nosso cotidiano, podemos afirmar que uma das consequências de sua elevação em uma área é a repulsão dos ventos atmosféricos, certo? À medida que a pressão aumenta, nós vamos ter aí, aumentou a pressão sobre aquele local, o ar atmosférico ele vai ser repelido. Então, vai ser uma área, como eu mostrei lá na videoaula para vocês, o mapazinho mostrando as áreas dispersoras de ventos, certo? Então, é uma área cuja pressão atmosférica se elevou. Então, com essa elevação, ela vai dispersar ventos e uma área com a pressão atmosférica menor, ela vai receber esses ventos, certo? Nós podemos ver isso também no mapa quando nós falamos sobre o clima das monções. Quando nós falamos do clima das monções, nós mostramos o mapa que no verão o ar ele sai do mar, do Oceano Índico e vai em direção ao continente, certo? Por quê? Porque o oceano ele se aqueceu rapidamente e aí nós temos lá uma área de baixa pressão, alta pressão, perdão, e aí o ar ele vai para o continente, certo? No mar a temperatura vai estar alta e vai haver muita evaporação. E lá no continente nós vamos ter alta temperatura, certo? E baixa pressão. E aí o ar ele vai entrar continente adentro, tá ok? E aí, pessoal, a quinta questão, nós temos aí o clima é a sucessão habitual dos estados do tempo meteorológico. A grande variação climática do planeta é resultante da interação dos fatores climáticos, que são os responsáveis pela grande heterogeneidade, ou seja, diferença climática da Terra, e estão diretamente relacionados com a geografia de cada porção da superfície.
Em qual das alternativas a seguir existe apenas fatores climáticos, isto é, aqueles que contribuem para determinar as condições climáticas de uma região do globo? O que ele está querendo dizer aí, pessoal, nessa pergunta, é que existem vários condicionantes, certo? Mas existem aqueles que estão diretamente ligados aos climas. Ele quer saber quem são esses. A letra A, correntes marítimas, temperatura do ar, umidade relativa do ar e grau geotérmico. Esses fatores, eles estão diretamente ligados ao clima? Correntes marítimas, sim. Temperatura do ar, umidade relativa do ar? Umidade relativa do ar, sim, é um fator. E grau geotérmico? Não. Letra B, temperatura do ar, pressão, altitude, hidrografia e massas de ar? Hidrografia? Não. Vamos à letra C, então. Letra C, hidrografia, ó, já começou errado, né? Hidrografia, correntes marítimas, latitude, relevo? Não. Letra D, altitude, massas de ar, maritimidade e latitude. Aí agora, altitude é um fator, sim. Massas de ar, outro fator. Maritimidade e latitude, outro fator. Tá ok? Então, a alternativa correta aí é a letra D. Tá ok? Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. A resolução desses dois exercícios. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem